O quinto sinal marca a hora oficial do Brasil, 7h30. Atenção, Rede. Rede Bandeirantes. Começa agora, Jornal da Clube. As principais notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo. Comece o seu dia bem informado. Jornal da Clube está no ar. Alô, gente boa de São Manuel, você que nos acompanha também por todos os lugares. A partir de agora, estamos ao vivo através aí das redes sociais para levar até você aquilo que foi notícia, levar a você os principais destaques destas últimas horas. E temos hoje um assunto muito importante a tratar aqui dentro do Jornal da Clube. Na sexta-feira da semana passada, nós tivemos a divulgação de uma lista através aí de redes sociais, essa lista que ganhou o nome de Red List, e nela constam o nome de profissionais, o nome também de empresas, onde as pessoas teriam apoiado o candidato eleito a presidente da República, ou teriam simplesmente votado nestas pessoas, o Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo fato de terem votado, ou em algum momento terem manifestado apoio a este candidato, essas pessoas teriam sido incluídas nesta lista, e essa lista começou a circular. O mais interessante é que quem fez esta lista colocou que o vereador Ricardo Motorista e um grupo de direita teriam apoiado, né, pelo vereador Ricardo, estariam fazendo aquela lista para que a população boicotasse estas empresas, boicotassem estes profissionais. Algo que é realmente muito delicado, um assunto de extrema importância a ser trazido aqui para discussão. E para falar sobre isso, nós temos hoje duas das muitas pessoas que foram citadas nesta lista. O Dr. Daniel Campanucci e também o Dr. Júnior Forte estão aqui conosco para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto. Muito bom dia, Dr. Júnior, bom dia, Dr. Daniel, um prazer tê-los conosco nesta parceria, o Jornal da Clube, entre o Área 14 e também a Rádio Clube de São Manuel. Bom dia, Tiago, bom dia, Dr. Daniel, prazer falar com vocês, com todos os ouvintes da Clube. Já aproveito para iniciar cumprimentando você pelo dia do radialista, que aconteceu na data de ontem, né? Obrigado. É tão imprescindível que a imprensa tradicional, como rádio, TV e hoje a internet, fazem na nossa sociedade. Bom dia, Tiago. Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube, seguidores do site Área 14. Tiago, eu também gostaria de agradecer o espaço. Novamente é um prazer estar no seu programa bastante democrático, muito idôneo. E dessa vez, para a gente tratar desse assunto que você adiantou, geralmente você me convida para falar do direito eleitoral. E dessa vez não é sobre isso, né? Não, a gente não vai polarizar, generalizar eleitores de um grupo, de outro, mas dos excessos cometidos decorrente do processo eleitoral. Então, agradecer o espaço cedido para a gente aqui, além de incluído, infelizmente incluído nessa lista, estamos aqui no papel de advogado para falar o que isso pode representar, a elaboração desse ato, a divulgação desse conteúdo. Então, eu gostaria de agradecer o espaço. Nós é que agradecemos a vocês, né, por estarem aqui conosco. Eu quero dizer, primeiramente, que esse é um assunto que, assim, a gente fica chateado, porque nós vivemos num país democrático, claro que cada um tem a sua opção, porque se não houvesse esse espaço para opção,
tenham certeza que não estaríamos numa democracia, né? E a democracia funciona quando 50% mais um dos eleitores, das pessoas que têm o direito à escolha, elas vão às urnas, porém, contudo, todavia, entretanto, isso não está sendo respeitado, né? E há uma série de questões aí por detrás disso. Por exemplo, as pessoas que não concordam, né? Muitas mesmo sem concordar com a eleição do presidente eleito Lula, acabaram votando como um contravoto ao atual presidente. E, assim, as eleições parece que continuam, as pessoas continuam com os ânimos bem aflorados, discussões vêm acontecendo, e acho que independente da opinião de cada um, eu abri agora o conteúdo dessa red list para a gente ler, lá dizia assim, os bolsonaristas, vou até colocar aqui a imagem, para que você que nos acompanha aí pelas redes sociais tenha a oportunidade de acompanhar aquilo que nós estamos falando aqui. Então, a matéria está, inclusive, no site area14.com.br. Você que ainda não teve a oportunidade de visualizá-la, vai e abra, né, o Área 14 para que você possa verificar. Então, aqui nós temos a imagem do site, Red List, vereador nega criação ou liderar lista de boicote. E lá dizia, os bolsonaristas liderados pelo vereador Ricardo Motorista e outros comerciantes criaram uma lista para boicotar os comércios de pessoas que não votaram no finado presidente Bolsonaro. Eles pedem que as pessoas não comprem em alguns comércios e boicotem pessoas públicas. Tal situação gerou repúdio e indignação de vários setores da sociedade que rapidamente se manifestaram. Entre esses setores, o presidente do Sindicato do Comércio, que é o Eduardo Salvador Ricardo, e também o presidente da Associação Comercial, o José Riberto Dalho, eles informaram em nota aos associados que repudiam essa atitude. Cada um de nós tem o seu posicionamento político que deve ser respeitado e, passadas as eleições, temos que respeitar o resultado e continuar trabalhando por um Brasil melhor. Conversamos com o vereador Ricardo Antônio de Souza, ele afirmou que não apoiou, inclusive, em hipótese alguma, essa atitude, teve seu nome usado sem a sua autorização e disse que tomará as providências cabíveis e citou que união e paz é o que ele deseja, independente da preferência de cada um. Chegou a dizer também que está muito triste com essa situação toda e disse que foi usado como bode expiatório. E aí, doutor Daniel, doutor Júnior, o que vocês apuraram de tudo isso? Então, Tiago, é um ponto importante que você tocou no começo, é de suposta votação em determinado candidato. A gente já discutiu muitas vezes aqui no seu espaço sobre o sigilo das votações. Só você sabe quem você votou, Tiago. Você sabe que no jogo político é muito comum a gente, às vezes, declarar votos para encontra determinado candidato, fala que vai votar nele, mas o momento do voto é só ali, você e sua consciência, você e é sigiloso. Então, por supostamente ter votado em algum candidato. Muitos dessa lista, em momento algum, fizeram alguma manifestação a determinado candidato, mas estão incluídos porque não manifestaram apoio a outro candidato, então deduziram. Inclusive, tem gente na lista que se declara eleitor do outro candidato, grupos de pessoas que mais anda com candidatos do outro lado, inclusive os amigos dizem, não, essa pessoa nunca foi do lado de quem está sendo imputado. E é a liberalidade do voto, Tiago. No primeiro momento, quando correu essa lista, as pessoas arroladas entraram em desespero. Muitos procuraram a gente, eu, doutor Júnior, por ser advogado e estar citado, e nessa angústia, né? Pô, mas o que eu fiz de errado? O que eu não podia ter feito de errado? E se fez alguma manifestação, Tiago, se colou adesivo no carro, se tirou foto fazendo L, não cometeu nada de errado, é uma propaganda lícita. Foi feito algo completamente normal. Se a pessoa manifestou o voto dela para determinado candidato, não pode se querer boicotar alguém da sociedade, excluir alguém da sociedade por pensar diferente, entendeu? E isso é inaceitável. Agora, o vereador mencionado aí, ele antecipou a defesa dele, ele já se justificou, ele foi mencionado, mas a intenção nossa aqui é justamente demonstrar a gravidade dessa lista, as consequências para quem está divulgando, de quem ajudou na elaboração da lista, e não adiantar um prévio apontamento para uma ou outra pessoa, porque isso vai ser levado a conhecimento das autoridades públicas a quem caberá maiores análises e julgamentos sobre o caso. Queria que o doutor Júnior complementasse. Pois é, Daniel. Eu acho que, como você muito bem disse, né, não nos cabe aqui apontar culpados, né, antecipar julgamentos, que serão apurados dentro da esfera competente, que é o nosso Poder Judiciário, dentro de eventuais ações cíveis de indenização de danos morais e materiais,
ou inclusive até dentro de processos criminais, né? Por vislumbrar aí uma série de possíveis delitos que foram cometidos por quem criou, por quem endossou e por quem compartilhou essa lista. Uma coisa que é bom deixar claro, né, para além desse suposto voto no candidato eleito, né, o grande receio das pessoas que foram envolvidas na lista, desde as empresas, né, com anos e anos de atuação em São Manuel, que passaram por diversos políticos locais, estaduais e nacionais, é o receio de ameaças, de agressões verbais e físicas, de depredações às suas lojas, aos seus comércios, às suas empresas. Porque num cenário que a gente vive de um acirramento da disputa política, com diversos cenários de violência, né, com diversos delitos sendo praticados, né, é esse o grande receio da população de quem se vê, né, numa lista como esta. Olha que ponto chegamos, né? As pessoas se terem medo de ameaça. E lá são citados muitos nomes de empresas, inclusive, e aquilo que vocês falaram desde o começo, supostamente votaram. Ninguém tem certeza de quem foi o voto, se foi para esse ou foi para aquele. E o que me chamou a atenção é que mesmo pessoas que eu, por exemplo, vi atuando, né, e que votaram e até fizeram campanha para o candidato, o atual presidente Jair Bolsonaro, muitas dessas pessoas, quando se depararam com essa lista, foram contra ela. Então você vê que seja lá quem foi que esteve envolvido nisso. Muitos, Thiago, muitos. Nós fomos procurados por pessoas que estavam no grupo super dispostas a colaborar, mostrando todo o repúdio a essa ocorrência, tendo noção da gravidade do ato, a que ponto chegou. E esse receio que o Dr. Júnior colocou não transcende até uma realidade da nossa sociedade, porque inicialmente a gente também, assim como eles, tinha um grupo que foi armado durante a apuração da eleição, e até não saímos, tivemos receio de sair, esboçar qualquer reação na sociedade em face do candidato eleito, por temer alguma represália, e que já é um absurdo, né? Mas os primeiros prints que chegaram para a gente eram justamente de ameaças, eram fotos de pessoas de vermelho fazendo L, com a tag do candidato, a tag lá do candidato, foto de menores, até foto de menores. E os comentários que vinham eram muito agressivos. Eu sei onde mora, vamos pegar na rua, vamos quebrar a casa dele. Era nesse sentido que estava vindo essas ameaças, antes de sair essa lista. Então já estava existindo esse receio. Tinha pessoa já com muito temor em razão disso. Então, quer dizer, antes da lista já tinha todas essas ameaças que estavam sendo encaminhadas. Eu, por exemplo, já desconhecia esse assunto. Foram prévias. Alguns dias antes começaram dessa forma, a gente já estava orientando juridicamente o que poderia ser feito até aparecer a lista. Aí, com a lista, o grupo se desmanchou, porque assim como no grupo nosso tem gente deles que printam e pode continuar printando, até agora não vi nenhum excesso lá, tinha gente também lá printando e encaminhando o que estava acontecendo, né? Isso na internet não existe o anonimato, Thiago, você bem sabe disso, né? E então estava sendo debatido com rastro, com identificação de quem estava fazendo, até surgir a lista que foi, como você falou, muitos tiveram consciência de que ponto chegou, de querer abolir pessoas da sociedade, um atentado contra os fundamentos do Estado Democrático de Direito, artigo 1º da Constituição, que é os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, você excluir alguém, não permitir que alguém integre a sociedade por pensar diferente, entendeu? E, Thiago, na política, você sabe, você está há muitos anos nisso, eu junto com você nessa, não cabe essa paixão, isso a gente traz no futebol. Eu vou defender o São Paulo para sempre, o Júnior vai defender o Palmeiras para sempre, a gente vai fazer uma discussão muito grande aqui, até não queria entrar nessa discussão agora, porque o Júnior vai ganhar, mas na política não, Thiago, momentos, é circunstância, é o que cada um, o indivíduo, acha melhor para ele naquele momento, ele externa na hora da votação. E quando, como bem iniciou o Dr. Júnior aí na conversa, quando essa lista explodiu, a gente foi procurado por comerciantes muito angustiados, alguns chorando, falando muitos anos que eu construí um comércio, agora olha meu nome correndo de uma forma pejorativa, negativa, eu não fiz nada de errado. E realmente, como se você tivesse uma lista, se você tivesse praticado algo errado.
Então, todo mundo foi orientado a não responder, a não entrar nesse embate, a não perder a razão, não fazer o mesmo jogo, e guardando esses prints e salvando. A gente já está com bastante conversa, bastante pessoas identificadas, desde a criação à divulgação, e vai caber a gente esse juízo. Não adianta a gente fazer esse julgamento nas redes sociais ou ir para o enfrentamento. Isso não cabe a gente, esse tipo de justiça. É o Poder Judiciário que deve analisar. Eu acho muito triste até a lavagem cerebral que algumas pessoas acabam sofrendo, porque, sinceramente, eu chamo isso de lavagem cerebral. Eu acho que, assim, os dois candidatos têm os seus pontos positivos e têm os seus pontos negativos, cabe a cada um escolher qual deles prefere a conduta e tudo mais. Você veja, por exemplo, o próprio atual presidente Bolsonaro, num determinado momento falou, olha, nós vamos contra a Centrão, vamos fazer isso, fazer aquilo. Ele pregou uma coisa e depois acabou fazendo outra. Por que eu estou falando isso? Para dizer que não adianta quem está na ponta de cá, do lado de cá, querer tomar atitudes tão ridículas como essa, arrumar problemas para a cabeça, porque enquanto aqueles que estão lá em cima, eles vão conforme o vento. Eles vão conforme o vento. Hoje é conveniente uma coisa a eles, depois de amanhã, aquilo que hoje não era conveniente pode mudar. Nós já vimos, por exemplo, nomes históricos que eram oposição se unirem nessa eleição. Agora vai você querer ficar arrumando discussão, confusão, desavença, briga com alguém por causa do direito ao voto que essa pessoa teve. Assim, olha, em muitos momentos faziam gritos de democracia, liberdade, não sei o quê, e isso vai na contramão de tudo aquilo que foi pregado nesse período todo. Exato, Tiago, isso está acontecendo, não foi só em São Manuel que teve esse triste episódio, né? Está acontecendo em outras cidades do mundo. Aqui nós aguardamos para nos precipitar também em buscar alguma providência, até para fortalecer a prova, para buscar melhores e mais envolvidos. Até no seu programa a gente queria ter aparecido ontem, ter tido essa conversa ontem, mas não foi possível, né? Boicotaram a sua rádio. Brincadeira à parte, sua rádio saiu do ar. Infelizmente. Não, minha não, mas o programa não pôde ir ao ar por conta da rádio ter tido dificuldades técnicas, né? Sim, é uma brincadeira até, Tiago. Tem muito nome público divulgando, nome público não de pessoas públicas, tá pública, a pessoa colocando o perfil dele. Até acharia interessante se você convidasse essa pessoa para vir defender esse ato. Eu tenho curiosidade para escutar o que ela vê de ilícito nisso, na divulgação desse ato. Então, em muitas cidades está tendo de iniciativa do MP, de iniciativa da OAB provocar o MP, de pessoas levar o conhecimento à autoridade policial para as providências cabíveis. E eu vi em Ouro Fino o delegado classificando essa lista como a lista de intolerância. Eu achei muito pertinente o nome que ele deu, porque nada mais é do que isso. E as pessoas que divulgam, que criam, que divulgam, elas estariam podendo incidir em diversas violações de direito. Poderia estar difamando a pessoa, difamando o estabelecimento comercial na seara criminal, pode configurar aí um atentado contra a livre concorrência. Tem alguns casos que está chegando até próximo do crime recente de stalking, sabe? Uma perseguição em rede social a determinada pessoa ou a determinado estabelecimento, e além do dano moral, o dano à imagem que isso causa ao estabelecimento, à pessoa ali mencionada, pode causar um dano material também. Já temos relatos de profissionais, inclusive um mandou mensagem agora, ele falou que já perdeu 3 clientes que não quis mais participar e ofendeu ele, falou, não vou participar, não sabia que você estava desse lado. Então gera consequências, é um ato. Eu gostaria de entender, Tiago, eu gostaria de verdade de entender onde que alguém achou que seria uma boa ideia fazer uma lista dessa e divulgar numa sociedade. É o que você disse, parece que essa eleição não termina. A esperança nossa é que começa da Copa do Mundo aqui, logo inicie essa discussão. Como a gente estava ouvindo um pouco antes, o povo bravo xingando a convocação de um ou outro jogador aí, e aceita a vontade da maioria. Eu até não tive a oportunidade de saber quem é essa pessoa, um nome público, que defende essa lista. Eu achei muito interessante a associação comercial, o pessoal, os diretores, num determinado pronunciamento que eles tinham feito. Aliás, tinha críticas também à associação comercial, o que eu achei muito curioso, já que, sabe que quem fez a lista foi lá e perguntou em quem os integrantes, os diretores da associação comercial, do Sindicato do Comércio, em quem eles votavam?
Então, essa pessoa realmente ela não se preocupou com nada disso. E além do que, ao fazer uma lista dessa, ela prejudica a própria cidade. Vamos e convenhamos, a própria cidade é prejudicada, o comércio da cidade, ele é prejudicado. Vocês disseram de prints, né? Vocês têm vários prints já mostrando quem estava espalhando essas listas. Já é possível fazer uma afirmação de onde ela saiu ou ainda não? Olha, Thiago, nós sabemos já, né, o nome dos dois grupos envolvidos ali, que tem cerca de 200 a 250 integrantes, então é um grupo significativo na cidade, de várias pessoas, né, conectadas ao comércio local, principalmente, e nós sabemos já os criadores, as pessoas que adicionaram nomes, né, de empresas e profissionais liberais, que endossaram, né, inclusive que incentivaram a violência ali. Nós temos os números dos celulares, os nomes dessas pessoas, porque nós recebemos, isso eu queria aproveitar para agradecer, né, as inúmeras mensagens que nós recebemos esses últimos dias, desde sexta-feira, né, quando foi divulgada essa lista. Então, assim, acabei fazendo um post lá no meu Instagram, no meu Facebook, teve uma repercussão absurda, então eu agradeço a todo mundo que compartilhou, que comentou, mandou mensagem privada, mandou mensagem ali nos comentários abertos mesmo, e muitas pessoas que participavam desses grupos, que nasceram com outro objetivo, indignadas com a criação dessa lista, vieram até nós e disseram, né, aproveitaram também para dizer que não tinham nada a ver com relação a isso, que não concordavam com aquilo, e que elas mesmas trouxeram até nós os prints, né, das pessoas que criaram, das pessoas que adicionaram os nomes, e por isso que nós temos hoje já um conjunto probatório muito amplo e temos a ciência de que essa responsabilização ocorrerá, porque está muito bem demonstrado ali, né, quem foram os criadores, quem endossou essa lista, né, quem adicionou os nomes de profissionais liberais e das empresas aqui de São Manuel. Está acontecendo muito isso, Thiago, assim como essa nota que você mencionou da SESM, que também teve um pouco de repúdio a essa nota, né, porque ela não demonstrou a gravidade do ato em si. Foi feito um repúdio, ela isentou a responsabilidade do vereador, o vereador também se declarou não ter colaborado, mas está sendo questionado, está sendo... Está tendo o espaço dele para se justificar. Então, muitas pessoas que estavam no grupo também se justificaram publicamente. Algumas pessoas fizeram isso até contrariando algumas informações que nós temos, e elas fizeram, se anteciparam uma defesa, tudo bem. Mas eu queria falar que a gravidade, ela não é só de quem compartilha e de quem inclui o nome. Tem pessoas que não estão fazendo isso, mas estão indo em rede social e inflamando, pedindo para que se divulgue a lista. Então, a pessoa está pedindo uma prática criminosa, ela está pedindo uma prática que gera uma responsabilização civil. Então, ela acaba incidindo também. Não adianta eu não ter feito a lista, eu não ter divulgado a lista, mas eu ir lá e ficar pedindo para que alguém divulgue, que alguém cometa o crime, ficar incitando esse ato criminoso. Então, está tendo muito isso, Thiago. Até por isso que foi bom a gente ter esperado para tomar essas medidas, porque o fim de semana que a gente até achou que ia só atenuar, parece que o negócio inflamou mais. Muita gente começou a inflamar ainda, no lugar de tentar amenizar, colocar o pano quente. Parece que jogou contra. E por isso que a gente antecipou. Você lembra que estava inicialmente, a gente viria na terça mesmo, que ontem a gente ia se reunir com todo mundo, com todos os envolvidos, com os advogados, e hoje a gente viria trazer uma posição. Mas eu te liguei no fim de semana, falei, Thiago, vamos adiantar para segunda-feira, porque o negócio não parou, o negócio está inflamando e as pessoas não estão tendo noção do que elas estão cometendo, do ato infracional à legislação que elas estão cometendo. Esse é um assunto importante para a gente falar. As pessoas que estão compartilhando, incentivando a divulgação da lista, elas também estão cometendo um ato infracional, é isso? Claro, Thiago, porque a lista é um atentado, é uma afronta, como eu te falei, a honra, a imagem do estabelecimento, a imagem da pessoa, a livre concorrência. E quem está incitando alguém a praticar isso é coautor, é partícipe. Até porque se fosse começar a fazer uma outra lista e colocar o nome de todo mundo que está divulgando ou que participou da criação dessa lista, colocar lá o gabinete do ódio, aí onde é que nós vamos parar?
As coisas não podem ser dessa forma, tem que ser no diálogo. Doutor Júnior, houve uma união muito grande do pessoal que está envolvido nessa lista. Houve não só da gente envolvido, como pessoas que estavam no outro grupo e repudiam veementemente esse ato, estão colaborando com a gente na colheita de prova e na apuração dos envolvidos. E tem pessoas que não estão só servindo para um apoio jurídico e técnico entre a gente, tá um apoio psicológico tremendo. Eu, doutor Júnior, a gente está fazendo tanto trabalho do psicólogo quanto de advogado. Ontem, uma pessoa, não sei se deu crise de ansiedade, um momento de 5 minutos, ela me ligou super angustiada, chorando, que não está sentindo bem de andar na rua, que parece que todo mundo que olha para ela está pensando na lista. Então, o ato é muito grave, Tiago. Causa um dano moral muito pesado à imagem da pessoa. Sem falar o que eu te falei, a livre concorrência, a difamação, o dano à imagem, o lucro cessante que a pessoa pode deixar ter, dano material e moral. E voltar nesse assunto, Tiago, tem pessoas me cobrando aqui, não só a questão da lista, foram divulgadas muitas fotos repudiando as pessoas, divulgavam fotos e vinham os comentários ofensivos embaixo. Essas fotos já foram divulgadas num contexto pejorativo e de gravidade, foto de menores, inclusive foto de menores que pode votar entre 16 e 18 anos e que estavam ali num grupo ou determinando apoio, divulgando apoio a determinado candidato e vinha carregado de ofensas e foi divulgado a foto de menores em contexto pejorativo. É algo muito sério, foi uma insanidade muito grande. Que coisa impressionante. Olha, eu tenho aqui uma mensagem, o Soamir comentando aqui da nossa transmissão também. Esse seria o novo normal? Meu nome estava na lista sem mesmo eu ter declarado voto a ninguém, por respeito aos meus clientes. Muita maldade, citaram o nome da família da minha esposa, em plural, para prejudicar todos ao mesmo tempo. E ele até colocou que providências serão tomadas com relação a isso. Minha querida Flávia também comentando aqui, as pessoas têm que entender que a democracia é feita quando o candidato em que você vota é eleito ou não. Dividir um país é prejudicar pessoas por conta de posicionamento político é uma coisa absurda. Respeitem a opinião que não é a sua. Todos têm direito de escolher livremente sem medo de represálias. Uma outra mensagem chegou também, a Letícia Castaldi comentando. Bom dia, Tiago, doutor Daniel, doutor Júnior. A liberdade do voto é garantida na Constituição. Portanto, ninguém pode fazer boicote algum por conta do resultado de uma eleição. Eu fui colocada nessa lista, uma foto minha, junto com a minha família, com a minha filha, que é menor de idade, também foi colocada nesse grupo. Hoje, ela tem medo de sair na rua e ser hostilizada. Isso que fizeram é um crime. E ela falou, é um absurdo sem precedentes. Eu soube ontem que tem uma outra lista agora com apenas nome de mulheres, e o intuito seria intimidá-las. Tiago, tem muito dessas histórias que você leu, tem muitos, que nem eu não vou contar a minha particular, nem o doutor Júnior dele, a gente está aqui para falar sobre a gravidade do ato. Só que os relatos que a gente escuta todos esses, comovente esses relatos. E da mesma forma que a gente recebe esses prints aí de pessoas incitando essa violência, essas mensagens que você leu aí, queria agradecer esse apoio desses ouvintes aí que repudiam a lista, chega para a gente também esses prints de pessoa abominando esse ato. E é muito confortante ouvir essa parte da população. Nos traz muito conforto pessoas que até não declararam voto nenhum ou declararam do lado contrário e se manifestando nesse sentido. E isso está tendo bastante também e isso nos ajuda muito. O que é bacana... Desculpa, pode falar. Obrigado. O que é muito bacana de ter esses comentários, né, de gente que repudia veementemente essa lista, nós agradecemos imensamente, né, o apoio de todo mundo, mas é importante salientar que assim, o governo eleito, né, e o governo atual já estão sentados, né, diariamente, reuniões atrás de reuniões, né, no processo de transição. Então você vê as pessoas que trabalham diretamente na esfera federal, né, sentando à mesa, conversando, né, repassando os dados, repassando as políticas públicas, e aqui na nossa cidade, né, pessoas que não têm nenhuma relação direta com o candidato, nós vivemos essa intolerância, e a responsabilização dessas pessoas ela é extremamente necessária, porque apesar dessa lista ter surgido na sexta-feira, apesar de toda a repercussão, né, muito mais negativa do que positiva, evidentemente, que ela teve, de todo o apoio, de todas as pessoas que condenaram essa lista, muitas das pessoas que estavam nesse grupo, né, se apressaram e foram às redes sociais para tentar já se isentar de culpa, antecipar uma defesa. Só que na data de ontem,
nós tivemos conhecimento que nesse mesmo grupo que a lista surgiu, novos profissionais, novas empresas estavam sendo adicionadas. Novas pessoas sendo adicionadas. Esse grupo que vocês disseram que tem ali mais de 200 pessoas, são pessoas que são de São Manuel, moram em São Manuel, estão fora de São Manuel. Qual a ligação delas com a nossa cidade? Vocês sabem dizer? Se fosse São Manuel, Tiago, na grande maioria do que identificamos praticando esses atos, indicando comerciantes e divulgando a lista, eram todos de São Manuel. A gente, obviamente, não conhece todos da lista, né? E a gente, foi bom a gente fazer, está sendo bom a gente fazer essa coisa, embora muitos dos envolvidos querem uma breve resposta, mas a gente técnico já orientamos ele nesse sentido, não existe nada tão rápido no judiciário também, então vamos amadurecer bem, estamos escolhendo prova, estamos desenhando, estamos encaminhando, e vendo o que está acontecendo no Brasil afora, como estão classificando isso. E tem alguns que estão sustentando que os administradores do grupo são corresponsáveis pelo conteúdo que veicula lá dentro. Então, até isso a gente está fazendo essa análise. Esse assunto, então, infelizmente, ao que tudo indica que vocês têm colocado aqui, ele vai bem longe ainda, né, doutor Júnior e doutor Daniel? Com certeza, Tiago. E o que nos entristece também é que nesses grupos, assim, né, dado o tamanho da nossa cidade, né, o conhecimento que nós temos, né, principalmente de quem é envolvido no comércio, nós conhecemos a imensa maioria dos rostos daquele grupo, entendeu? Temos um eventual contato na rua, se a gente vê aquela pessoa, acaba cumprimentando, conversando brevemente, só talvez protegida, né, por o suposto anonimato da internet, que nós sabemos bem que não existe, né, ou encorajado atrás da tela do celular, né, ela aproveita, tanto aquele efeito, né, de você pertencer a um grupo, né, naquele momento pertencendo a um grupo mais radical, está fazendo com que essas pessoas se encorajam, né, de uma forma evidentemente covarde e passam a atacar diversos profissionais, eventuais desafetos ali na internet, eventuais empresas concorrentes também, né, porque nós vemos de tudo. Chegou a bizarrice de, no meio de um dos prints que nós recebemos, de ter uma proprietária de um estabelecimento comercial que aproveitou, né, para, olha, aqui em casa nós todos votamos nesse candidato e tal, então aproveitem, venham conhecer o nosso comércio aqui, divulgou foto daquele comércio. Então, assim, aproveitou, né, o momento de uma lista dessa para fazer uma certa propaganda do seu estabelecimento. Jura por Deus que eu estou ouvindo isso? Juro, Tiago, juro. É a hora que a minha reação, quando tive acesso a esse print, foi a mesma que você teve agora. Não, bizarro mesmo. Acho que bizarro, viu, doutor? Seria o termo. Pode falar, doutor Daniel. Eu quero muito voltar nesse ponto. A gente não quer aqui incriminar e travar as consequências que vai ter, mas a gente vai levar conhecimento judiciário, vai buscar o que de direito até o fim. A gente quer ouvir o outro lado, quer saber o que eles justificam um ato desse, mas é frisar muito isso, o que leva, qual a motivação da pessoa querer eliminar parte da população, querer atentar contra o trabalho dela, contra a dignidade dela, por supostamente pensar diferente. Eu realmente não consigo entender, eu não consigo, não entra como que alguém consegue acordar de manhã, achar que isso é uma boa ideia, elaborar essa lista e compartilhar uma lista dessa ou fomentar uma lista dessa. Tiago, é isso, uma divulgação, a inclusão de um nome. Teve um que se justificou para mim, eu tenho a conversa com ele, eu fui tirar a satisfação, ele negou, ele falou, não tem nenhum envolvimento. Eu mandei um print, eu falei, você incluindo o nome na lista. Ele falou, mas foi só esse. Eu falei, viu, mas aí era o que eu precisava saber, você tinha conhecimento, você fomentou a elaboração da lista. E é pessoa, como o Júnior falou, é pessoa do relacionamento nosso, às vezes a gente sente até como uma traição alguns nomes que a gente foi surpreendido no meio dessa lista. E não é desafeto, é pessoa do convívio, é pessoa que, como eu te disse no começo, eu não acredito que tenham coragem de vir na rádio sem acreditarem que estão agindo de forma anônima e expor e defender que eu estou incluindo o nome de tal pessoa, que eu compartilho e acho que deve ser feito isso. Porque não existe amparo para isso. Não é só no ordenamento, é uma questão moral. Eu acho que é importante enfatizar, Thiago, que assim, às vezes as pessoas que compartilham, ou que recebem essa lista, melhor dizendo, elas não percebem a gravidade
do ato. E eu vou dar um exemplo muito simples. Nós tivemos aqui, há 2, 3 meses atrás, né, que começou aquele triste episódio do aniversário de um tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu, no Paraná, né, que quando comemorava seu aniversário, teve sua festa invadida por um bolsonarista radical, acabou sendo morto na frente da família. Né? Então, assim, após esse episódio, nós tivemos diversos acontecimentos país afora, né, que culminaram com homicídios por intolerância política, por violência política, por não aceitar a divergência. Então, assim, eu só consigo visualizar, né, no fim do túnel, esse é o objetivo de uma lista, né, acirrar os ânimos, né, tentar separar a sociedade em quem votou 13, em quem votou 22. O que pode trazer de benéfico à nossa comunidade, ao nosso comércio, aos nossos profissionais liberais, o fomento, né, a criação de uma lista dessa. Eu até, na linha do que o doutor Daniel já disse diversas vezes aqui nessa entrevista, eu gostaria que essas pessoas que participaram, então, dessa criação da lista, que fossem atrás de você, então, certo que daria o mesmo espaço, para que viessem justificar, então, qual é o intuito da criação, né, de uma lista como essa. Com certeza. Aliás, isso é uma coisa que eu já tinha colocado na matéria. Eu quero repetir aqui. Essas pessoas que quiserem se manifestar, entrem em contato, né? Mandem mensagem para mim através do Área 14, através do Instagram, do meu perfil particular, o que a pessoa considerar melhor, mandem mensagem, né? A gente quer poder entender, a gente quer poder conversar e, enfim, todo debate é muito importante. Da mesma forma que eu tenho amigos que votaram para o Lula, eu tenho amigos que votaram também para o Bolsonaro, tenho parentes que votaram para o Lula, tenho parentes que votaram para o Bolsonaro. Continuo com cada um deles, isso não muda para mim. Respeito o voto de cada um deles. Tenho pessoas que votaram em branco, tenho pessoas que eu conheço que votaram em nulo. E pelo contrário, o que eu gosto é de poder sentar numa mesa, como tive a oportunidade até na semana que antecedeu as eleições, sentar numa mesa com essas pessoas e conversar. Claro que tinha um ou outro ali um pouco mais intolerante que acabou levantando da mesa e saiu, mas a conversa continuou discorrendo de forma muito tranquila, algumas pessoas falando do Lula, outras falando do Bolsonaro, e assim, todos conversando, buscando entender o que o outro pensa, mas jamais partir para uma agressão, né? Ou ameaça, ou baixar o nível. Tiago, mas esse é o espírito democrático que você tem, e essa lista contemplou muitas pessoas com esse caráter, porque eles reportam justamente isso. Tem alguns que falam, eu realmente votei nesse candidato, mas minha esposa vota no outro, e eu não vejo problema. Meu filho votou no outro, meus funcionários votam no outro. Então, é ilógico. E uma manifestação para o candidato da sua preferência, como eu já conversei várias vezes no seu programa, as modalidades de propaganda eleitoral permitidas, é lícito. É lícito. Pode ser feito. E essas pessoas, Tiago, que eu gostaria que fossem ouvidas, elas agem nesse anonimato e dessa forma covarde. É uma covardia tremenda o que estão fazendo, a forma de agirem, a forma que agiram, a forma que estão tentando se esquivar agora da responsabilidade. Opa! Para mim tinha ficado mudo aqui. Não, tinha encerrado, Tiago. Não, perdão. Eu pensei que caiu a conexão. Justamente falar isso. E olha, eu acho que é importante isso, né? Deixar claro, o espaço está aberto para que todas as pessoas possam. Agora, doutor, mediante todas essas coletas, todos esses cenários, todas essas provas que vocês já têm, as pessoas que estão ouvindo, né? Eu tenho certeza que muitas outras pessoas que, de repente, mesmo que tenham ou que estejam fazendo parte desse grupo, essas pessoas não concordam com essa atitude, não concordam com essa situação. Aqueles que queiram, de repente, encaminhar provas, encaminhar algum material para vocês, como essas pessoas podem fazer? Tiago, muitos já fizeram isso e a gente segue à disposição. Todo mundo que foi mencionado ali na lista, essa lista circulou bastante, ela transcendeu o limite do município, Tiago. Eu tenho amigos de Botucatu, colegas de profissão em Botucatu, que receberam a lista aqui de São Manuel. Não tenho conhecimento dessa ocorrência na cidade de lá, mas a nossa lista rodou lá e eu recebi bastante apoio e prontidão de auxílio, de ajuda de colegas lá de Botucatu.
Então, os nomes que eu falei, todo mundo que foi citado compartilha desse espírito democrático, ninguém partiu para um enfrentamento, para um ataque de encontro, todo mundo está sabendo aguardar e fazer essa colheita de material e buscar essa responsabilização. Então, e o que mais me chamou a atenção foi isso, muito discurso nesse sentido. Minha esposa vota contrário, meu marido vota contrário, meu filho vota contrário, e eu respeito, continuei respeitando. Tem um que falou para mim, falou, na minha loja só eu voto, todo mundo que trabalha lá votou contrário. E é o espírito que deve prevalecer, é o que deve ser feito. Então, quem quiser contribuir, colaborar, pode procurar as pessoas que foram citadas na lista e fornecer material. Muitos já fizeram isso, nós agradecemos, muito agradecemos esse apoio. Essas mensagens de apoio têm sido compartilhadas entre a gente também, e isso muito tem nos ajudado a elucidação do ocorrido, a apuração e a responsabilização dos envolvidos. É realmente um absurdo. A Giancarla aqui manda mensagem, bom dia a vocês, a minha foto foi exposta. Ridícula essa atitude de certo cidadão, no qual não marcou apenas a empresa, mas também mostrou a minha imagem. Giancarla, obrigado aqui pela sua participação. É realmente uma situação bem delicada. Dr. Júnior? Pois é, Tiago, tamanha exposição, né, que diversas pessoas na cidade, né, enfatizando novamente que muitas sequer mencionavam, né, por própria opção, né, justamente pelo acirramento dos ânimos, né, a pessoa faz questão, trabalha com comércio, trabalha com atendimento ao público, de se manter ali, né, numa posição neutra, não divulgar o seu voto, justamente para que não tenha problemas pessoais e profissionais, né. Então, quando ela se vê inserida numa lista dessa, de uma forma totalmente aleatória, né, numa forma totalmente antidemocrática, violenta até, mas é aquilo, quem quiser colaborar com a gente, né, a gente agradece novamente os inúmeros prints que recebemos, assim, que foram dezenas de pessoas, né, que estão nesses grupos, que também não concordavam e vieram até nós, né, falando assim, olha, eu vou continuar no grupo justamente para poder ajudar nessa coleta de provas, para continuar iniciando vocês com esses prints. Então, quem quiser nos encontrar aí, pode procurar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tem no Twitter, que vai encontrar, pode mandar um direct que nós conversamos aí e tudo que puder nos ajudar na identificação de novas pessoas, né, de novos criadores, de novas pessoas que estão compartilhando essa lista, nós agradecemos imensamente. Sem dúvida. Doutor Daniel, tem mais alguma coisa que você queira colocar? Eu queria pegar um gancho do Dr. Forte aí, um ponto que ele expôs, eu queria melhor trabalhar ele. E frisar novamente que para a política não cabe espaço para paixão. Isso a gente leva para o futebol, isso é uma paixão nacional, isso a gente vai discutir, vai defender sempre o nosso time na derrota ou na vitória. O candidato, como colocou o Dr. Júnior, eles já se alinham, eles já se ajeitam entre eles, já está ocorrendo a transição. Eu votei para um candidato, mas eu concordo que para grande parte da população as propostas do outro eram mais vantajosas. Eu analisei e eu achei que determinado candidato, para mim, no meu atual momento, seria aquele. Isso não indica que na próxima campanha eu vá votar nele ou no grupo dele. Na política não cabe isso. É o momento, é a circunstância, é as propostas de cada um, é a sua realidade naquele momento da campanha eleitoral. Aliás, quantos candidatos, não é? Quantas pessoas já não tiveram uma certa preferência política e mudaram de uma eleição para outra, conforme a conveniência, conforme o candidato ele trazia para si aquilo que, por exemplo, hoje já não corresponde com a realidade. Escrever um exemplo muito, eu acho uma bobagem sem tamanho isso. Hoje está muito na moda. Você é de esquerda. Você é comunista. Eu sou de direita, né? Eu sou liberal. Minha gente, vamos lembrar que na eleição, acho que de 2000, né? 2000 nós tivemos eleição, 2000, exato. E naquele ano foi eleito um candidato do Partido Socialista Brasileiro, o Flavinho Silva. Foi eleito prefeito de São Manuel, depois ele foi reeleito prefeito de São Manuel, indicou um sucessor que foi o Baroni, que também foi eleito. E tudo pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Será que nós vamos começar, de repente, a julgar até, de repente, essas pessoas por um dia terem votado nesse ou naquele? Exato, Tiago. Como você falou de estar numa roda de conversa e debatendo isso.
Volto a fazer o exemplo de futebol. A gente vai falar sobre o outro integrante do grupo, da equipe, só que o Júnior não vai fazer eu torcer para o Palmeiras. Ele está cheio de argumento. Está cheio de argumento para fazer eu torcer para o Palmeiras. Mas ele não vai fazer. Agora, ele mudar o meu posicionamento sobre algum candidato, é possível. É possível. Esse debate deve existir, tem que existir. É isso, Daniel. Nós já queria deixar bem claro que nós, palmeirenses, não estamos mais aceitando novas inscrições, né? Porque agora, nessa época das vacas gordas, nós estamos com as inscrições encerradas. E só eu queria dar um exemplo bem do dia a dia do que tem acontecido em Brasília, quem acompanha o noticiário. Aliás, né, fica aqui aquele apelo para que as pessoas tenham muito cuidado com o que recebem nas redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp. Chequem nos veículos profissionais, com os profissionais do rádio, da televisão, com os veículos conhecidos na internet, né? Porque hoje nós vivemos uma época da comunicação segmentada, que se a pessoa só quiser, ela só recebe aquilo que lhe agrada, aquilo que venha confirmar um viés pré-existente. Então, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, do PP de Alagoas, ferrenho apoiador do Jair Bolsonaro, foi durante 2 anos ali uma espécie de guardião dele no parlamento. Já agora, com o nome, tem auxiliado o Partido dos Trabalhadores nessa transição, inclusive porque já tem interesses em continuar na presidência da Câmara. Então, assim, a política, ela, como o Daniel enfatizou muito bem, ela não funciona igual ao futebol. As torcidas precisam ficar de lado, é preciso fazer a análise, né, toda a conjectura política e tentar entender se você, né, você aí que mal tem conhecimento acerca do que acontece, né, na esfera nacional, está aí brigando com familiares, com amigos, criando listas de ódio, né, criando listas de intolerância, enquanto que os políticos profissionais já estão todos sentados, conversando, dialogando, né, pensando nos próximos 4 anos. Exatamente, pensando já nos próximos 4 anos. Doutor Daniel, doutor Júnior, quero agradecer muito a vocês pela participação nesse nosso bate-papo, né, nessa parceria Área 14 com a Rádio Clube de São Manuel. Depois ele vai ficar disponível aí também no site para as pessoas que não puderam, mas que queiram assistir. Compartilhem. Eu quero dizer o seguinte, muito cuidado com aquilo que vocês recebem, com aquilo que vocês encaminham, né? A gente vê a potência da internet. Semana passada, na terça-feira, eu estive na Castelinho, quando ainda existia aquele protesto dos caminhoneiros, fiz uma filmagem por lá, fiz uma gravação, e com essa gravação eu simplesmente peguei, juntei alguns vídeos de pessoas conhecidas, um que é aqui de São Manuel, inclusive, o Má Pereira, ele fez um vídeo aqui na interdição ali na Marechal Rondon, próxima à passarela do Bom Pastor, e uma outra pessoa havia feito um vídeo em Pratânia, na SP255, mostrando também a paralisação por ali. E com isso, fiz a edição, tem um único vídeo, joguei para o Área 14. Lá é impressionante, né, o tamanho do que a internet ela pode fazer, ela pode encaminhar tudo. Por que eu estou dizendo isso? Eu fiz profissionalmente, mostrando, olha, a paralisação, a interdição aqui e ali, você tem que passar pelo acostamento. Se for viajar no feriado, saia antes de casa para evitar, de repente, um atraso se você tiver com pressa. Ontem eu peguei alguns dados desse mesmo vídeo, ele teve 62 mil curtidas, 5.500 comentários, foi compartilhado por quase 10 mil pessoas, e teve 809 mil visualizações. Por que eu estou falando isso? Eu fui e fiz um trabalho profissional. Meu objetivo é informar. Eu tenho nome, eu tenho a minha empresa, eu pago os meus impostos, mas tem pessoas que não têm qualquer valor e que simplesmente vão e jogam conteúdos na internet para, de repente, difamar. Então, se hoje você está talvez dando risada, se divertindo com tudo isso, olha, né, e zombando, lembre-se que o dia de amanhã você pode ser uma dessas vítimas. O mundo, ele dá muitas voltas. A gente torce para que tudo acabe o mais rápido possível, mas, às vezes, a gente pode ser vítima daquilo que a gente faz hoje. E é por isso, Thiago, que já me despedindo aqui, agradecendo ao espaço de você, agradecendo ao doutor Daniel aí por tudo que a gente conversou esse dia.
E é por isso que hoje os delitos praticados na internet, como o crime de difamação, ele tem uma pena muito maior do que ele praticado, por exemplo, num restaurante, num bar. Por isso que o dano moral, o dano material de algo que acontece na internet, ele é muito mais elevado do que aquilo que acontece, né, numa reunião fechada ou no ambiente de trabalho. É justamente pelo alcance da internet, né? É que você posta alguma coisa na internet, você não sabe onde aquilo vai parar. E esse seu exemplo, né, esse seu vídeo, muito bem retrata isso, né? Olha quanto de visualizações, quantos comentários que foi possível, né, alcançar. Exato. Quando a gente faz um conteúdo aqui direcionado a São Manuel, são o quê? 1.000 e poucas. Eu acessando... vem numa das transmissões da Câmara Municipal, da nossa Câmara, políticos aqui da cidade. Eles têm o quê? 200 visualizações, 100 e poucas, 300, quando muito é 500. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão que isso tudo toma. Desculpa, doutor Daniel, pode falar. Não, também despedindo e agradecendo. Eu não sei até que hora vai ser o programa, se estiver aberto a gente vai debatendo. Agradecer esse espaço e falar que a intenção é justamente essa. Talvez até frustramos algumas pessoas, mas nem é do seu jornalismo fazer isso. A intenção não é vir aqui apontar um ou outro responsável, uma autoridade ou uma entidade que teria agido contrário. É debater a gravidade do ato, demonstrar as consequências desse ato e a punição que existe para esse ato. E eu acho que no momento é isso que deve ser discutido, ser posto em consideração. E pegando o gancho do Dr. Forte, é isso, não existe anonimato na internet. Eu posso pensar, o crime, quando está na fase da cogitação, ele não é punível. Eu posso pensar em roubar um banco. Se eu escrevo na internet, eu estou a fim de roubar um banco, opa, peraí, o cara já está... Parece que ali o cara pensa alto na internet. Se eu crio um grupo e falo, vamos roubar tal banco, vai ser um negócio bom para a gente, eu já estou praticamente em ato preparatório. Então, parece que a pessoa pensa alto na internet e não existe anonimato. Tudo que é feito lá é registrado e tem um potencial alcance imensurável. É outra questão que a gente quis aguardar para tomar algumas providências. Nós vamos mensurar isso, vamos ver a dimensão disso, vamos ver até onde vai chegar. E foi por isso que eu procurei no fim de semana para antecipar a entrevista, porque a gente viu que estava fugindo completamente do controle. O que a gente, no começo, quis acreditar que ia ser dado pouca importância, não foi o que ocorreu e nos causou muita preocupação. Mas aqui eu tenho certeza que há muitas informações importantes que foram colocadas. Essas pessoas fiquem com o alerta ligado. Vocês estão sendo monitoradas, né? Não achem que vocês estão abafando, porque existem pessoas monitorando vocês e, como o doutor Júnior e o doutor Daniel colocaram, as atitudes elas serão tomadas. Né? Tudo é uma questão aí do tempo, do término, porque vocês, pelo que eu vi, estão fazendo mais coletas de materiais. Até tenho certeza que outras pessoas que estão assistindo esse vídeo vão colaborar para a gente dar uma freada nisso. E lembrem-se, hoje talvez vocês estejam dando risada, né? Estejam rindo disso tudo, achando que não é nada importante. Mas aí quando a vida ela traz a resposta, porque existe a lei do retorno, isso é infalível. Isso é infalível, a lei do retorno. E quando esse retorno chegar, talvez ele não seja tão barato assim. Então é bom a gente pensar um pouquinho mais no dia de amanhã, né? E deixar de viver loucamente como se a vida fosse apenas o hoje. Dr. Júnior, Dr. Daniel, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. O Área 14 e a Rádio Clube estão sempre à disposição. Como também a gente faz questão de abrir espaço para pessoas que tenham um pensamento diferente e que queiram entrar em contato conosco. Bom, eu que agradeço, Daniel. Eu agradeço você, Thiago, ao meu colega, doutor Daniel, né? E só enfatizando, né, como você já bem disse, Thiago, o tempo do direito, o tempo da justiça, ele é diferente do tempo das redes sociais, né? Ele não acontece dessa forma instantânea. Então, por isso que, assim, a responsabilidade, né, ela virá no seu tempo correto. Nós precisamos ter sobriedade também, né, elaborar uma estratégia jurídica realmente, né, para que nós possamos atingir, né, o maior número de pessoas, sem nenhuma espécie de nenhum revanchismo, sem nenhuma vingança, nada disso. Apenas responsabilizar quem deu causa, né, a esse tipo de ação. Maravilha.
Bom, agradeço também, Tiago, agradeço ao Dr. Forte, muito obrigado aí pela colaboração. Tiago, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Agradecimento à Rádio Clube, a Rádio Clube também está prestando todo apoio aí ao pessoal citado, mencionado, e agradecer esse espaço e nos colocar à disposição também de qualquer canal de mídia aí da imprensa que queira esclarecimento sobre os fatos. Eu, Dr. Forte, estamos à disposição, assim como as pessoas que foram mencionadas, infelizmente está bastante público quem são, e ficamos à disposição aí do que for preciso aí para poder colaborar e apurar a responsabilidade dos envolvidos. Ok, mais uma vez nosso muito obrigado, e lembrando, mais informações você continua acompanhando sempre pelo Área 14, acesse area14.com.br, também pelo nosso Facebook e pelo Instagram. Um grande abraço a todos e até a próxima transmissão. Você ouviu Jornal da Clube. Oferecimento: Consorte Soluções Automotivas, qualidade aliada a bons preços. Big Power Brasil, sua nova fábrica de produtos de limpeza de São Manuel. Rochinha Burgers, no Rochinha tem promoção todo dia e a qualidade é sadia. Augusto Enxovais e Variedades, a loja que tem tudo e muito mais. Lara Anália Franco, uma história de responsabilidade social com São Manuel. Smart Zona Azul, democratizando o estacionamento rotativo. Drogaria Total Popular, a do doce atendimento. Constru Torres, há mais de 36 anos presente nos lares de São Manuel e região. E Pratanet. Sempre com você. E em breve, em 88,7 FM.